Antes de orarmos, quero que você pare por um instante. Respira fundo. Deixa o peso do dia cair dos seus ombros por um momento, porque o que você está prestes a receber não é apenas uma oração, é um encontro com o Deus que te conhece pelo nome, que sabe exatamente o que você está carregando hoje. A cura faz parte de quem Jesus é, não é algo que ele apenas faz de vez em quando, é uma expressão direta do seu coração. Quando você pronuncia o nome de Jesus, você está invocando o Cristo vivo, aquele que sempre teve compaixão pelos quebrantados, pelos feridos, pelos cansados, pelos que já não sabem mais como continuar. Houve um momento em que até João Batista, o profeta corajoso que preparou o caminho para Jesus, precisou de confirmação. João estava num lugar difícil, estava preso, tinha dúvidas e enviou mensageiros para perguntar: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus não respondeu com um sermão, ele respondeu com evidências e misericórdia em ação. Em Lucas 7, 21 a 22, a resposta foi clara. Naquela hora, curou muitos de doenças, enfermidades e espíritos malignos, e a muitos cegos deu a vista. E respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvis. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Jesus não argumentou, ele simplesmente agiu. E o mesmo Jesus de ontem é o mesmo hoje, ele não mudou. O seu poder não diminuiu, a sua compaixão não esfriou. Ele ainda cura, ele ainda restaura, ele ainda se aproxima de quem se sente esmagado pela vida. Se você acredita que Jesus ainda é o mesmo Deus poderoso de ontem, escreve aqui: Eu creio. Muitos crentes cometem um erro comum quando pensam em cura. Eles colocam a cura numa caixinha pequena e escrevem por fora, somente físico. Imaginam a cura como um corpo sem dor, um exame médico limpo, forças voltando para membros cansados. E sim, Deus pode fazer isso. Ele pode curar num instante. Ele pode curar através de um processo. Ele pode curar por meio de medicamentos e médicos sábios. Nenhuma dessas possibilidades está além do seu poder, porque toda sabedoria vem ultimamente dele. Mas se você pensar na cura apenas como algo físico, pode ignorar os lugares mais profundos onde você verdadeiramente precisa da intervenção de Deus. Há pessoas que sorriem em público, mas carregam uma dor intensa em particular. Há crentes que amam a Jesus de coração, mas ainda sentem uma dor que não passa, por causa do que fizeram com elas, do que disseram para elas, do que perderam ou do que nunca receberam. Algumas pessoas precisam de cura na mente, porque a ansiedade as esgotou por dentro. Outras precisam de cura nas memórias, porque o passado continua se repetindo como uma ferida que nunca fechou completamente. Outras ainda precisam de cura na alma, porque viveram tempo demais se sentindo rejeitadas, indesejadas, invisíveis, como se nunca fossem suficientes para ninguém. É por isso que a Escritura fala sobre a cura de Deus de uma forma muito mais ampla e rica do que imaginamos. O Salmo 147, 3 diz: Ele sara os de coração quebrantado e lhes aperta as feridas. Ele não cura apenas corpos, ele cura corações. Ele se importa com o que está acontecendo dentro de você. Ele se importa com o peso que você carrega. Ele se importa com as lágrimas que você chorou e que ninguém mais viu. Talvez você esteja perguntando hoje: onde está a minha cura? Quando chegará a minha vez? Essa é uma pergunta real, e Deus não se ofende com ela. Ele não é ameaçado pela sua honestidade. Ele não te rejeita quando você chega com dúvidas. Pelo contrário, ele te convida a trazer tudo: as perguntas, as dores, as frustrações, o cansaço de esperar. Há momentos em que Deus cura rapidamente. Há momentos em que ele cura lentamente. E há momentos em que ele usa a dor para te ensinar a depender dele de uma forma mais profunda do que você jamais experimentou antes. É aqui que muitos crentes tropeçam. Você pode saber que Deus pode curar, mas não consegue entender o seu tempo. Você ora e continua esperando. Você crê e ainda sente dor. Você serve a Deus fielmente e ainda enfrenta dificuldades. E num momento desses,
Você precisa de uma verdade maior do que os seus sentimentos. Isaías 55, 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A sabedoria de Deus é infinitamente maior do que o que você consegue enxergar. Isso significa que pode haver um propósito se desenvolvendo que você ainda não é capaz de reconhecer. Às vezes, Deus permite a pressão para moldar o seu caráter. Às vezes, permite uma temporada de vale para aprofundar a sua vida de oração. Às vezes, permite a dificuldade para remover o orgulho e abrir espaço para um coração mais limpo e mais manso. E às vezes, ele usa o seu sofrimento para formar um testemunho que um dia irá consolar alguém que se sente completamente sozinho. Alguém que precisará ouvir exatamente o que você viveu para ter forças de continuar. Mesmo assim, não entenda mal. Deus não se agrada da sua dor. Ele não está procurando maneiras de te machucar. Ele é Pai e o coração dele é bom. Ele é aquele que se aproxima dos quebrantados. Ele é aquele que fortalece os fracos. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há momentos em que a cura vem como um milagre instantâneo. E há momentos em que a cura começa com uma graça que te sustenta enquanto Deus te reconstrói por dentro. E isso também é cura. Quando Deus te impede de desmoronar completamente, isso é cura. Quando Deus te dá paz no meio do caos, isso é cura. Quando Deus te ajuda a perdoar o que você jamais pensou que conseguiria perdoar, isso é cura. Quando Deus restaura sua esperança depois de uma decepção profunda, isso é cura. Quando você acorda num dia difícil e ainda consegue louvar, isso é cura. Quando você, que já pensou em desistir de tudo, encontra forças para continuar, isso é cura. A cura de Deus não tem um único formato. Ela não chega sempre da forma que esperamos, no tempo que esperamos, do jeito que planejamos, mas ela chega. Ela sempre chega para aqueles que permanecem aos pés do Senhor. E enquanto você espera, mantenha a sua fé enraizada no que Jesus já fez. Isaías 53:5 declara: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus pagou pelo seu perdão e também carregou as suas dores e tristezas. A sua morte na cruz não foi apenas para garantir a sua salvação eterna, foi também para restaurar tudo que o pecado, a vida e o inimigo tentaram destruir em você. A sua dor importa para ele, a sua cura importa para ele, o seu choro da madrugada importa para ele. Aquela ferida que você nunca contou para ninguém, ela importa para ele. Por isso, não desista de trazer os seus pedidos a Deus. Não se canse de orar. Não se envergonhe de voltar ao mesmo altar com a mesma necessidade. Ele não está cansado de te ouvir. Ele não está irritado com a sua persistência. Pelo contrário, ele te convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amado, não foque apenas no físico. Peça a Deus que cure a sua vida inteira. Peça cura para o seu corpo, sim, mas também para a sua mente, para o seu coração, para suas emoções, para suas memórias e para a sua alma. Peça que Ele restaure o que a vida tentou destruir. Peça que Ele te faça inteiro de novo. Pai, eu te louvo por quem Tu és. Tu conheces os lugares onde eu me sinto forte e também conheces os lugares onde eu me sinto cansado, confuso e esgotado. Hoje eu venho até Ti com um coração sincero, porque eu preciso de cura, e eu creio que Tu ainda curas. Senhor, eu trago a minha vida inteira diante de Ti. Trago o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas memórias e as feridas escondidas que raramente falo com alguém. E também elevo cada pessoa que está lendo essa oração agora mesmo. Mesmo enquanto oro por mim, eu te peço que os encontres também, exatamente onde eles estão. Alguns de nós precisam de cura no corpo, alguns precisam de cura no coração, porque o luto tem sido pesado demais. Alguns precisam de cura na mente, porque o medo, a ansiedade e os pensamentos dolorosos ficaram altos demais. Rei Jesus,
deixa o teu poder curador fluir por cada parte das nossas vidas. Pai, eu te peço que cures o meu corpo. Toca as áreas que doem, as áreas que parecem fracas e as áreas que os médicos talvez não entendam completamente. Se a cura vier por milagre, eu te dou glória. Se vier através de tratamento e tempo, eu ainda te dou glória, porque toda sabedoria e toda ajuda estão sob a tua autoridade. Me ensina a permanecer fiel no processo. Me guarda do desespero quando a resposta parece demorar. Me mantém firme quando eu me sentir desanimado. Eu também te peço que cures o meu coração. Senhor, há feridas que o tempo não apagou, há palavras que eu ainda lembro, há perdas que ainda carrego, há decepções que tentei enterrar, mas que ainda me afetam por dentro. Cura o que está quebrado em mim. Cura os lugares onde aprendi a me proteger em vez de confiar em ti. Restaura a minha capacidade de amar de novo, com pureza e paz. O Salmo 34, 17 e 19 diz: Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Senhor, eu me agarro a essa promessa. Tu me ouves quando eu clamo. Tu não te afastas quando eu me sinto destruído. Tu te aproximas e tu resgatas. Por isso eu te peço que me livres de todo o peso que tem pressionado a minha vida. Me livra do medo que rouba o meu sono. Me livra da opressão que drena a minha alegria. Me livra dos ciclos que eu não consigo quebrar sozinho. Me livra de tudo o que me impede de viver com o coração limpo e uma fé firme. Pai, cura a minha mente. Limpa os meus pensamentos. Acalma o barulho interior. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve pânico, traz paz. Onde houve memórias atormentadoras, traz restauração. Onde houve ódio de mim mesmo, substitui pela verdade do teu amor. Me ensina a trazer cada pensamento sob a senhoria de Cristo, como diz 2 Coríntios 10:5. Senhor, às vezes eu pareço bem por fora, mas por dentro sinto que estou travando uma batalha. Eu confesso que não consigo vencer essa batalha com as minhas próprias forças. Eu preciso que tu me restaure a paz. Me reconstrói em cada lugar onde a vida foi corroendo a minha esperança. Deixa a tua presença lavar a minha alma e me renovar completamente. Pai, que o teu nome seja honrado através da minha vida, através da minha cura e através da forma como eu respondo enquanto espero. Eu creio que a cura já está começando no meu corpo, no meu coração e na minha mente. Eu recebo a tua paz e o teu toque restaurador. Eu recebo o teu conforto e a tua força. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se essa oração tocou o seu coração e você acredita que Deus está te curando hoje, no corpo, na mente ou na alma, escreve amém nos comentários e compartilha com alguém que precisa receber essa palavra agora mesmo. Que cada bênção declarada nessa oração se cumpra na sua vida, em nome de Jesus.